Olá pessoal, vamos para mais uma aula de matemática com a turma do 8º ano. E a aula de hoje é a aula do dia 1º de setembro de 2020. Olá alunos, tudo bem com vocês? O objeto de conhecimento que a gente vai estudar hoje, meus queridos, vai ser sobre a compreensão dos elementos de um triângulo, as sevianas. Primeiramente, nós vamos relembrar estudos que já realizamos sobre triângulos, né? Vamos relembrar suas classificações quanto à medida dos lados e quanto à medida dos ângulos. E em seguida vamos conhecer aí esses elementos que o triângulo possui, né? As chamadas sevianas. Relembrando aí a classificação dos triângulos. Quanto à medida dos lados, observe bem que os triângulos podem ser classificados de 3 maneiras diferentes. Eles podem ser chamados de triângulos equiláteros, isósceles ou escaleno. Pessoal, a palavra equilátero, equi, quer dizer iguais, e a palavra látero quer dizer lados. Logo, equilátero quer dizer lados iguais. Isósceles é quando o triângulo possui 2 lados de mesma medida e outra medida do outro lado de uma medida diferente, de um tamanho diferente. Escaleno é quando ele tem os 3 lados com tamanhos diferentes. Vamos ver aqui os exemplos. Observem aí, ó. Nesse primeiro triângulo, nota-se que a medida desse lado é exatamente igual a essa e exatamente igual a essa. Não representei com valores numéricos, mas representei com esses tracinhos azul. Ó. Cada lado só tem um tracinho azul, que corresponde à mesma medida. Dessa forma, nós dizemos que os 3 lados são iguais. Dessa forma, ele é classificado como triângulo equilátero. Nota que o segundo triângulo aqui, apenas 2 lados têm mesmo tamanho. Ó. Esse outro lado que não está marcado, se eu marcar seria com 2 tracinhos, quer dizer que ele tem uma medida diferente, de tamanhos diferentes em relação aos seus outros 2 lados. Como ele possui 2 lados iguais, né, de tamanhos iguais, ele é classificado como triângulo isósceles. Já o triângulo da próxima figura, observa que cada lado tem uma quantidade diferente de tracinhos. Isso significa que todos os lados têm tamanhos diferentes. E ele é classificado como triângulo escaleno, certo? Relembrando agora a classificação dos triângulos quanto à medida dos ângulos. Eles, em relação à medida de seus ângulos, eles podem ser classificados como acutângulo, retângulo e obtusângulo. Vejamos aí nas imagens. Aqui nós temos o primeiro triângulo, a primeira figura. Observe que o ângulo dele é um ângulo de 90 graus, ou seja, possui um ângulo reto. Então, quando o triângulo possui um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. Observe que na segunda imagem, no segundo triângulo, esse ângulo ele tem medida maior que 90 graus. Então, o ângulo que é maior de 90 graus ele é chamado de ângulo obtuso. Então, nesse caso, a classificação do triângulo, que possui um ângulo maior que 90 graus, ele vai ser chamado de triângulo obtusângulo, certo? O ângulo que tem medida maior que 90 graus é ângulo obtuso, mas o triângulo que possui um de seus ângulos medindo maior que 90 graus, ele é chamado de triângulo obtusângulo, certo? Nessa terceira imagem, nosso terceiro triângulo, observa que todos os ângulos ó, são menores que 90 graus, menores que 90 graus. Então, se todos os ângulos internos do triângulo são menores que 90 graus, ele é chamado de triângulo acutângulo, certo? É um triângulo acutângulo. E aí nós temos a classificação dos triângulos em relação à medida de seus ângulos. Não esqueçamos também, pessoal, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, todos os ângulos internos, tanto faz ser o primeiro triângulo, como o segundo, como o terceiro ou como outro triângulo qualquer. Se você somar os 3 ângulos internos, vai dar igual a 180 graus. Você já se perguntou para que servem os triângulos? Onde o utilizamos no dia a dia?
nós sabemos que no nosso dia a dia, em diversas situações, diversas mesmo, o triângulo é bastante utilizado em placas, em sinalizações, em construções civis, em escadas, rampas, prédios, torres, por exemplo. O triângulo é indispensável na construção de diversas estruturas. Isso porque sua rigidez é uma grande propriedade, possui uma grande propriedade na qual é empregado para a sua utilização. Veja que a forma triangular é bastante utilizada em diversas situações do cotidiano. Ó, a vela do barco, aqui nessa ponte, ó, esses formatos de triângulos, ele traz uma rigidez, uma segurança muito grande para essas construções. Aqui essa cancela, né, digamos assim, uma espécie de porteira. Observe que aqui nós temos formando triângulos, ó. Isso aqui é para deixar ela mais firme, mais rígida, na construção mesmo. Observe nas placas de sinalização e em diversas outras situações. E hoje vamos estudar as sevianas de um triângulo. Mas, afinal, o que é uma seviana? Gente, a seviana ela é um segmento de reta que ela parte do vértice do triângulo até o lado oposto desse vértice. E aí, no caso do triângulo, ela pode ser chamada de mediana, de altura ou de bissetriz, dependendo muito da sua característica em que ela está empregada nesse triângulo. O nome seviana ele vem do engenheiro italiano, né, Giovanni Ceva, que formulou o teorema de Ceva, que dá condições para que 3 sevianas sejam concorrentes. Vamos verificar aqui nosso primeiro exemplo. Ó, nós temos aí um triângulo ABC. No nosso triângulo ABC, eu tracejei essa linha amarela. Observe que essa linha amarela, ela está dividindo, ó, ela está partindo do vértice A e ela está dividindo o lado oposto, que é o lado CB ou BC, em 2 lados de mesmo tamanho. Coloquei esses 2 tracinhos amarelos em cada um dos lados para indicar a medida que eles têm medidas iguais. Então, quando o segmento de reta, ou seja, a seviana, parte de um vértice ao lado oposto, dividindo esse lado em 2 lados, em 2 partes de mesmo tamanho, ele é chamado de mediana. Por quê? Porque ele partiu do vértice A e ele foi até o ponto médio do lado oposto. O que é o ponto médio? É o ponto que indica exatamente a metade do segmento de reta, que é o lado oposto a esse vértice. Por isso é chamado de mediana, certo? Temos agora aqui outro triângulo, também ABC, e observa que o segmento de reta que eu coloquei nesse triângulo, ele não está dividindo o lado oposto em 2 lados de mesmo tamanho. Nota que esse lado que vai do C até o ponto em que foi feito com o segmento de reta que partiu do vértice A, ele é menor, esse lado é menor, essa parte do lado CB, né, ele é menor do que a sua outra parte. Observe que ele é menor. Então, ele não pode ser chamado, esse segmento de reta que foi construído aqui amarelo, ele não pode ser chamado de mediana. Por quê? Ele é diferente desse nosso primeiro exemplo. Ele partiu do vértice até o lado oposto, dividindo esse lado em 2 lados de mesmo tamanho, até o ponto médio, né, do lado oposto. Por isso ele é mediana. Nesse caso, não. Você nota, ó, que ele dividiu o ângulo do qual ele partiu, ele saiu, que foi do vértice A, ele dividiu em 2 ângulos de mesma medida. Se esse ângulo, por exemplo, medir 36 graus, esse também vai medir 36 graus. Então, quando a seviana, né, o segmento de reta, sai de um vértice ao lado oposto, dividindo esse vértice, esse ângulo, em 2 ângulos de mesmo tamanho, aí ele vai ser chamado de bissetriz, certo? E no nosso terceiro exemplo, nós temos também aí o exemplo do triângulo ABC, e observa que agora o nosso segmento de reta, ele partiu do vértice A e foi até o lado oposto, ele nem dividiu
como no primeiro exemplo, o lado oposto em dois lados, em dois segmentos de mesmo tamanho, nem dividiu o ângulo em dois ângulos de mesma medida, sendo bissexto, mas ele foi até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Ó. Observe que ele forma um ângulo de 90 graus aqui, e aqui também formou um ângulo reto de 90 graus. Então, nesse caso, nós temos aí a altura do triângulo, certo? Então, inicialmente, nós estamos destacando aqui o que é uma mediana, o que é uma bissetriz e o que é uma altura do triângulo. A altura do triângulo é quando o segmento de reta sai de um vértice ao seu lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. A mediana do triângulo é quando o segmento de reta sai de um vértice ao seu lado oposto, dividindo esse lado em dois segmentos de mesmo tamanho, ou seja, ele vai até o ponto médio do lado oposto. E a bissetriz é quando esse segmento de reta sai de um vértice ao lado oposto, dividindo o ângulo em dois ângulos de mesma medida, chamamos de bissetriz. Observe que aqui eu coloquei em cada exemplo apenas um segmento de reta, mas cada um desses triângulos eles podem partir 3 segmentos de reta, ou 6, 3 sevianas. Ó, do ponto C, eu poderia tracejar, foi em linha livre aqui, ó, pronto, poderia tracejar até o lado oposto. Se ele dividir o ângulo em dois ângulos de mesma medida, também vai ser uma bissetriz, e assim eu poderia fazer com um ângulo, né, do vértice B, ó. Ele pode sair até o lado oposto, se ele dividir o ângulo em dois ângulos de mesma medida, também aí eu tenho uma bissetriz. No caso, o triângulo possui 3 bissetrizes. Da mesma forma acontece com a mediana, ele possui 3 medianas, e a mesma forma acontece com a altura, o triângulo possui as suas 3 alturas, certo? Mais à frente a gente vai destacar melhor. E você pode acompanhar no livro didático, aí nas páginas está sendo colocada no slide, para verificar um aprofundamento desse conteúdo. Vamos aprender que o ponto de encontro das sevianas de um triângulo se classifica em baricentro, incentro e ortocentro. Observem aí, ó. Mediana é uma seviana que liga o vértice de onde ela parte ao ponto médio do lado oposto a esse vértice. Por exemplo, no primeiro triângulo, marcamos o ponto M1, que é o ponto médio do lado AB. Vamos verificar agora aí, ó. Vamos ver as 3 medianas desse triângulo. Nós temos aí um triângulo. A primeira mediana dele é esse segmento que foi do ponto C até o M1. Ó, é a mediana relativa ao vértice C do lado AB. No mesmo triângulo, nós traçamos agora aqui essa linha azul, essa segmento de reta azul, essa seviana, que ela é uma mediana relativa ao vértice B do lado AC, ó, ela saiu do vértice B e foi até o ponto médio, né, que é o M2 aqui do lado AC. E na nossa terceira figura, nós temos aqui a terceira mediana que foi traçada partindo do ponto A até o ponto médio M3 aqui, que é do lado BC ou CB, certo? E observe que quando nós traçamos as 3 medianas, aqui no centro, onde eu estou apontando, ó, elas se encontram. E esse ponto de encontro das medianas, olha que diz aqui, ele é chamado de baricentro. Então, esse ponto de encontro das medianas, ele é chamado de baricentro, certo? Então, vai colocando aí no seu pensamento. Então, vá colocando aí na sua imaginação, gente, o que é o baricentro, né? O baricentro ele é o ponto de encontro das medianas. Agora vamos ver aí a bissetriz. Ó, a bissetriz é a seviana que divide ao meio 2 ângulos internos de um triângulo. Observe aí, vamos observar aí as 3 bissetrizes desse triângulo. Aí nós temos o primeiro triângulo. A bissetriz, ó, ele está partindo do ponto C até o lado oposto, AB, formando um ponto S1, né? E ele dividiu o ângulo em 2 ângulos de mesma medida.
Na segunda imagem, nós temos aí a primeira bissetriz que foi tracejada, e agora essa de azul, ó, também dividindo o ângulo em dois ângulos, no ponto A, né? O ângulo dividido em dois ângulos de mesma medida, por isso é uma bissetriz. E na terceira figura também nós temos aí essa bissetriz de verde, dividindo o vértice B, né, em dois ângulos de mesma medida. Aí nós temos aqui, ó, na primeira imagem, a bissetriz relativa ao vértice C, na segunda, a bissetriz relativa ao vértice A, e na terceira, a bissetriz em relação ao vértice B. Como eu disse a vocês anteriormente, o triângulo também possui três bissetrizes. E o ponto de encontro dessas três bissetrizes é chamado de incentro. Observe, ó, que aqui no meio as três bissetrizes se encontram. E esse ponto de encontro ele é chamado de incentro. Vamos agora à altura do triângulo. A altura, como eu já falei, é o segmento de reta que vai do vértice ao lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Vamos ver as três alturas desse triângulo. Aí nós temos o primeiro triângulo, que nós temos aqui tracejado de vermelho esse segmento de reta, essa seviana, que saiu do ponto C, do vértice C, ao lado oposto, formando aqui, ó, o ângulo de 90 graus. Então, nós temos aqui a altura relativa ao vértice C, né, ou o lado AB. Na segunda imagem, nós temos o mesmo triângulo, e nesse triângulo nós temos tracejado de azul a segunda altura desse triângulo. Nota que ele parte do vértice A ao lado oposto e ele forma aqui um ângulo de 90 graus. Então, nós dizemos que AH2, esse segmento de reta, é a altura relativa, né, ao vértice A ou ao lado CB. Na terceira imagem, nós temos o mesmo triângulo, agora de verde, saiu do vértice B, o segmento de reta, até o H3, formando aí um ângulo de 90 graus, né? Quando ele chega lá no H3, dessa forma, dando a característica também de uma altura a esse segmento, a essa seviana. E observe que aqui, ó, no centro, nós temos o ponto de encontro das três alturas. E esse ponto de encontro das três alturas, ele é chamado de ortocentro. Vamos agora para o encaminhamento da nossa atividade, ó. Agora é o momento da atividade, qualquer dúvida, veja os exemplos que tem lá no seu livro didático, na página 161 e 163. Você vai copiar e resolver do livro didático, lá na página 164, as questões 1 e 2. Você copia lá no caderno e resolve, certo? Aqui eu estou apresentando para vocês quais são as questões, para vocês não copiarem errado. Ó. A primeira questão é essa, vocês vão fazer de acordo com o que está sendo pedido. E a segunda questão é essa. Bom trabalho e até a nossa próxima aula. Um abraço do tio.